Boa noite, irmãos, irmãs. Sejam bem-vindos, todas, todos, bem-vindos, bem-vindas na casa de Jesus, na casa de Jacó, casas irmãs, para mais uma conversinha na noite de hoje. Hoje nós vamos iniciar as palestras do mês de outubro com o livro Roteiro de Libertação de Dona Joana de Ângeles, psicografia do nosso estimado médium Divaldo Pereira Franco. Mas antes de iniciarmos uma humilde conversinha, vamos fazer a nossa vibração planetária, porque nós estamos entrando no mês maravilhoso. Eu sempre digo que outubro é considerado, na casa de Jesus, o mês da caridade, porque o nosso mentor espiritual maior é São Francisco de Assis. E um dos trabalhadores da equipe espiritual da Casa de Jesus é Dr. Rodolfo, que também, na última encarnação, ele nasceu em 3 de outubro. Então, nós temos aí irmão Rodolfo, temos aí São Francisco de Assis, duas figuras importantes que estão presentes na vida de todos nós da Casa de Jesus e da Casa de Jacó. Então, nós vamos iniciar com essa vibração. Hoje a vibração vai ser diferente. Em vez de vibrarmos somente pela terra, nós vamos fazer uma vibração de agradecimento, de gratidão para esses dois espíritos que conduzem com tanta sabedoria, humildade, amor e fraternidade universal a Casa de Jesus e a Casa de Jacó também, que é São Francisco de Assis e nosso querido irmão Rodolfo, ou doutor Rodolfo, como alguns chamam, para que eles recebam as emanações de gratidão dos nossos corações por todos os bens materiais, espirituais que foram emanados para essas casas irmãs através das emanações de São Francisco e de toda a sua pleiade de espírito destinada à medicina espiritual, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Augusto, Dr. Ioco, Dr. Eliane e tantos outros, Doutora Célia e tantos outros que se encontram sempre trazendo esperança, consolo, conforto para todas as enfermidades, sejam elas físicas ou não. Então, nós queremos emanar dos nossos corações a gratidão por essa companhia tão maravilhosa que vocês fazem nos nossos centros, nas casas irmãs. Abençoa sempre, Senhor Cristo, Príncipe da paz, luz do mundo, luz que nunca se apaga, a vida de Francisco de Assis, de irmão Rodolfo, Bezerra de Menezes, André Luiz e tantos outros da medicina espiritual. E que, nesse mês de outubro, essa emanação de gratidão, essa energia de gratidão, permeie toda a psicosfera da Terra. Que assim seja e assim será. Esse livro, vamos falar um pouquinho do livro Roteiro de Libertação, que é um convite para que possamos estudar a doutrina espírita através do médium Divaldo Pereira Franco, cuja a missão, ele recebeu a missão de essa programação maravilhosa, missionária, de conferências e palestras, não só aqui no Brasil, mas ele já viajou o mundo todo e fazendo com que o Espiritismo, além de ser conhecido, ele seja também praticado, ele seja luz
para aqueles que ainda não conhecem esta luz, para aqueles que ainda estão mergulhados em sombras, mergulhados em tristezas, em aflições, na ignorância e em tantos outras emoções e sentimentos que ainda permeiam o ser humano aqui na Terra, nessa terra que é ainda de prova e expiação. E esse roteiro de libertação, para mim, que é esse livro, tem esse tema, com 21 espíritos mentores que estão na psicosfera de Divaldo Franco, são 21, então são diversos autores falando sobre diversos temas, e eles trazem assim uma síntese muito importante sobre a missão do Consolador, sobre a missão dos médios, sobre a missão do Espiritismo, sobre a missão do Cristo, sobre a missão do Evangelho, sobre a missão da luz sobre as trevas, sobre as sombras, e sobre a missão minha e sua, de cada um de nós, quando nós adentramos esta luz da verdade, quando clareamos a nossa consciência, o nosso conhecimento, com esse roteiro de libertação. O nome já é um convite, né, para nós desapegarmos, nos desprendermos, nos libertarmos de tudo que nos aprisiona a uma pseudo-verdade, a um pseudo-conhecimento. Então, nesse roteiro de libertação, nesse livro, onde vocês vão durante um mês ter alguns temas que escolhemos, todos nós escolhemos, para que possamos colocar nas nossas palestras virtuais, nós vamos entender o mecanismo de evolução através do irmão Antônio Freire, o mecanismo de evolução que vai nos trazer um roteiro de libertação, porque ele fala, esse roteiro, esse mecanismo da evolução, ele fala do roteiro do mecanismo da evolução, que é da onde vim, o que sou, para onde vou. Ou seja, ele vai, nesse mecanismo da evolução, ele vai desvendar os mistérios que ainda muitas pessoas ainda possuem. Então, ele vai trazer de novo a consciência, o conhecimento das leis divinas e naturais. Ele vai trazer a misericórdia, a justiça divina, a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, para que a gente não se aprisione pela ilusão de que somos só vítimas. Se somos vítimas hoje, já fomos algozes no passado. Então, ele traz esse mecanismo da evolução como um roteiro de libertação. Fala da necessidade de tolerância na dor e no sofrimento, aceitando as nossas vidas, porque já sabendo do mecanismo da evolução, das leis divinas e naturais, da lei de causa e efeito, da verdade que esclarece que não há somente vítimas. Todos nós somos, através do mecanismo da reencarnação, ora algozes, ora vítimas, às vezes não do outro, mas com certeza de nossas escolhas, de nós mesmos. Então, aceitar a vida do jeito em que podemos aceitar e transformar os nossos karmas em dharmas, seguindo em frente. E para isso, ele exalta a avaliação das nossas tarefas. O que é que nós, como tarefeiros divinos, estamos dia a dia, na nossa agenda diária, fazendo para colaborar com a nossa própria evolução e colaborando para a evolução e progresso da Terra? Faz uma reflexão também sobre a exaltação da caridade. Nós precisamos pedir para o universo. Paramahansa Yogananda também diz isso. Mahatma Gandhi dizia isso. E tantos outros como Jesus falava isso.
Nós precisamos emanar amor para receber de volta amor. Emanar justiça para receber justiça. A gente precisa fazer o bem plantando a semente para que também possa germinar em nós o bem. Mas isso tudo vai nos falar Joana de Ângelo, no capítulo 34, com simplicidade e afeição, sem nenhuma turbulência. Vai também o Viana de Carvalho, no capítulo 36, nos dar um convite. Ele não impõe, mas ele propõe sobre as profecias e revelações que todos os dias acontecem na nossa vida, profecias e revelações. Não da maneira sobrenatural como nós ainda imaginamos, mas de uma maneira lúcida, coerente. O céu manda sinais, são processos para a evolução. Então, nós que estamos nesse planeta de prova e expiação, precisamos entender as revelações que hoje aparecem através de noticiários e que a gente não deve nada nos perturbar, nada nos assombrar. Nos fala ainda sobre a questão de que a missão do Consolador é consolar, não é resolver a vida do outro, porque isso somente cada qual vai poder resolver. Nós podemos orientar, nós podemos ajudar, nós podemos socorrer, mas nós não podemos andar os passos do outro. Então, ninguém pode, se você aí se aborrece porque tem um companheiro ou uma companheira, ou mesmo às vezes um filho, que lhe irrita profundamente a forma desse ser, se comportar, de agir, de ainda ter imaturidade espiritual, tenha paciência. Tenha paciência. Atue em paz. Já nos fala Joana de Ângelo no capítulo 88. Prossegue ensinando. Ai, já cansei. Teu cansaço. Será que seu guia, seu anjo da guarda, o meu guia, meu anjo da guarda, Deus, sobretudo a esfera superior, cansa das nossas, às vezes, infantilidades e imaturidades que também temos? Por que nós exigimos do outro que nós ainda não temos em nós? Então, não é uma crítica, não é um julgamento, é um despertamento que precisamos fazer. Aborrecimento, amargor, mágoa, tudo isso, com certeza, é enfermidade que você está ingerindo. E com certeza, uma hora, você vai adoecer. Então, se controle. E aí, quando o espírito de Marco Prisco, no capítulo 97, fala: tente outra vez. Tenta outra vez alcançar a paz. Alcançar a construção de que eu sei que preciso aceitar, porque eu não aceitar não modifica absolutamente nada, só faz me adoecer. Então eu preciso aceitar que o outro é diferente de mim, age, se comporta, pensa, tudo diferente de mim. Então eu não posso adoecer. Já basta um doente, mas dois doentes? Então a gente precisa criar, vencendo os nossos desafios. Eu sempre digo que esse roteiro de libertação é um convite à nossa responsabilidade conosco mesmo, de autoconhecimento, de autodisciplina, de autotransmutação. É um convite, uma proposta, porque os espíritos não impõem, eles propõem, para que a gente possa ir modificando
a nossa natureza, que às vezes é muito reagente. A gente reage muito. Então eu me lembro uma certa feita na Mansão do Caminho, eu, adolescente de 14 anos, 13, 14 anos, e naquele tempo as comunicações eram bem comuns as comunicações espíritas. E uma certa feita, um adolescente teve uma certa aflição e Joana, através de Divaldo, chegou e disse assim às crianças, deixa as crianças, e chegou e disse assim, quando você estiver a ponto de explodir, não exploda, respire, inspire, respire, não pire, beba um gole de água, talvez um copo, porque é justamente nesse momento que a gente esfria nosso corpo emocional, que são nosso corpo emocional, quando nós estamos com raiva, irritados, nervosos, queremos falar, gritar o outro, as energias são quentes, quentíssimas. E o que acontece? A gente adoece. Então, no momento que você sente raiva, que você quer falar, que você quer gritar, que você quer reagir e que você bebe um copo de água e que você respira, você consegue em segundos modificar a sua psicosfera, dar reequilíbrio ao seu corpo emocional, esfriar, entre aspas, as energias quentes. Aí elas vão ficando mornas, aí você respira, aí você diz, não, Carmen falou isso, que Joana falou para ela, porque ela ouviu, se ouviu, é porque falou para mim. Se eu estava presente na sala da Gena, é porque foi para mim também. Não é só para o jovem que estava em aflição, que estava desequilibrado. É para todo mundo. Carmen falou isso, então eu vou fazer, vou experimentar isso. Atue em paz, é tão melhor. Quando a gente está na quintura, porque raiva tem uma quintura tão alta que uma vez o Dr. Rodolfo disse assim, que ele entrou no lar de uma pessoa para fazer um tratamento espiritual e sentiu uma quintura tão grande. Quando chegou ao lar, adentrou a psicosfera do lar, que ele pediu a um irmãozinho que trabalha com esse tipo de energia em desalinho, que ele entrasse primeiro. E o irmãozinho entrou, fez a limpeza e ele disse, agora eu entro. Muito obrigada, meu irmão. Aí o irmãozinho disse, é só raiva. Imagine. Então aí foi que o Dr. Rodolfo foi alcançar para ver que a doença física era distúrbios de corpos sutis que estavam adoecendo por raiva, por estar revoltado, porque não conseguia mais ter paciência, isso tudo. Então, esse roteiro de libertação, ele vai, que é a doutrina espírita para mim, o Pentateuco espírita, bastou ler o Pentateuco espírita, você já tem assim uma clareza, uma lucidez de pensamento, você vai mudar, com certeza vai fazer um movimento sobre toda a sua visão, sobre tudo, e você vai modificar essa visão, e modificando essa visão, entendendo o mecanismo da evolução, o mecanismo das nossas emoções, o mecanismo dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas reações, causa e efeito, a gente vai compreendendo que eu posso me autodominar para não me enfermizar, né? Então, é isso aí, meus irmãos. E fala sobre a questão do progresso da Terra. Vai no capítulo 102, também com Viana de Carvalho, né? E fala o futuro em nós. Às vezes as pessoas dizem assim, o que será de mim amanhã?
depende do seu hoje. Como é que você está lidando com suas dificuldades hoje? Com suas aflições, com suas dores e sofrimentos, com seus desafios? É como será o seu amanhã. Porque nós não podemos fazer uma casa, nós não podemos construir um prédio, ou qualquer que seja a uma estrutura através da engenharia civil, a gente tem que fazer a base. Eu sempre me lembro de meu pai me dizendo isso. Uma certa feita no quintal, ele tinha feito o tanque, né? Bastante alto para não faltar água, colocado bomba. E aí as pilastras estavam que um pouco já como se tivesse velhas com rachaduras, né? E aí ele chegou, eu disse, meu pai, isso aí vai cair. Não vai não, meu. Isso aí não vai cair não, porque fui eu que fiz. E eu fiz 1,5 m, entendeu, de profundidade, com uma base bem para que não caísse. Isso aí é o ferro e eu preciso fazer a manutenção, eu preciso sim, então vou comprar. E aí eu me lembro que foi até minha irmã que ajudou também, e nós ajudamos ele com o cimento, e a gente pegava balde e ajudava. A vida é essa, é um eterno ter que fazer a manutenção das nossas rachaduras. Porque por mais base que tenhamos, sempre a gente vai, com certeza, dar um pouquinho de estremecidazinha com as coisas externas. Imagine com as coisas internas. Então a gente precisa ter essa liderança, autoliderança. Eu sou o presidente da minha empresa. Meu pai dizia isso para mim. Eu sou o presidente da minha empresa. Quem é minha empresa? Minha mente, minha vontade, meus desejos. Eu sou aquela pessoa que lidera a mim mesmo. E como é que eu posso me liderar? Eu tenho que ter comando, né? E dizer, não, eu não vou fazer isso. Peraí, calma. Isso não pode ser assim. Rebatendo esse comportamento, às vezes, por obsessão. Porque não deixa de ser obsessão. E esse comportamento por obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 115, vai falar. É toda ideia fixa. Se você se fixa numa pessoa, num fato, numa coisa, e começa, olha, aquilo lhe perturba, lhe tira o sono, lhe tira tudo, inclusive a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física. Porque se transformou em uma obsessão. Algo que não é seu, é do outro, que você não pode modificar. Jesus disse, se a pessoa pedir para andar 1000 passos, ande 2000, mas ele não mandou você andar pela pessoa. Pediu andar junto no sentido de não é estar na presença da pessoa, orando, meditando, desejando bem, tendo indulgência, tendo paciência, tendo tolerância, porque tudo vai passar. Um dia a pessoa muda. Um dia esse fato passa. Um dia isso se modifica. Tudo aqui na vida é transitório. Só a vida não é transitória. A vida espiritual é eterna, é nossa vida real, é a nossa vida verdadeira. Então, que nós possamos conseguir, através de autoconhecimento, porque não adianta só ler os livros e ficar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, eu estou pondo para mim em prática, não é para o outro. Olhe, você já leu, você sabe disso, porque não faz? Não. Eu, Carmen, leio e procuro realizar em mim. Eu procuro realizar em mim, melhorando a minha persona, a minha personalidade, melhorando a minha própria natureza e me autocontrolando, procurando, se eu não estou bem com alguma coisa me aflige, eu não vou descontar no outro, nem vou sair por aí sendo infeliz. Eu preciso ter um comportamento que condiz, que eu seja exemplo de como o cristão precisa ser.
Ele não precisa ser perfeito, porque eu sei que não sou. Muito distante de perfeição estou eu. Mas eu preciso já ter um comportamento, pelo menos cristão. Se eu não posso ainda ser um ser crístico, eu preciso ser um bom cristão. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer o nosso atendimento espiritual. Vamos orar a Deus para que nesse momento os nossos queridos atendentes fraternos possam já adentrar o nosso lar e não encontrem nenhuma quentura, nenhuma energia fora da temperatura do amor, da amorosidade, da indulgência, da tolerância, da paciência, do amor. Ninguém está na vida da gente por acaso. A gente não tem um acaso com uma pessoa, se encontra e depois se afasta porque, eu errei, foi uma escolha errada. Nem ninguém engana a gente. Pense nisso. Nós sempre conhecemos as pessoas, nós sabemos quem as pessoas são. Nós ficamos depois, talvez, chateados, machucados e às vezes arrependidos, porque nós sabíamos de tudo, mas continuamos. Então, se a gente sabia e continuou, tem um propósito. O que é que essa pessoa vai fazer na minha vida? E eu na vida dessa pessoa. Vamos pensar nisso. Não existe acaso nesse mundo perfeito de Deus. Então, meus irmãos, vamos nesse momento fechar nossos olhos, esperando com que os espíritos amigos possam doar energias de amor, de amorosidade, de sabedoria, de luz, enchendo a nossa alma de sabedoria divina, da presença de Deus, de paciência, de tolerância, de indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós não somos perfeitos. Como diz Dr. Rodolfo, nós somos perfeitos porque temos origem em Deus, mas estamos imperfeitos porque ainda estamos, cheios de ego, cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência, achando que porque às vezes a gente dá 2 dedos de palavra que a gente é melhor. O que é melhor é a ação. Ação, a prática da palavra. Então, que tenhamos sabedoria, que sejamos a paz para todos, inclusive para nós mesmos. Que eles possam, com suas mãos sobre o nosso chakra coronário, o nosso essência, a nossa essência divina, o nosso eu sou, derramar sobre nós equilíbrio, paz, luz, sabedoria e gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas e que ainda iremos receber. Derrama hoje e sempre em nosso lar divina presença, a tua luz, que teus anjos, arcanjos possam visitar agora o nosso lar, derramando luz, paz, equilíbrio, harmonia, força, mas não uma força comum, a força do cristão, que é a força da força. É a força voltada para o exercício sempre do amor, da verdade, da justiça e da caridade. E assim nós encerramos a nossa conversinha dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Hoje, amanhã e sempre. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus.